Oi, gente, tudo bom? Tô aqui para falar as últimas dicas antes da prova do Enem amanhã. Então, algumas coisas bem estruturais que vão ajudar vocês a fazer uma prova boa, a estarem mais seguros, tá? Então, a prova de humanas e a prova de linguagens, né, são provas que muitas vezes elas cruzam os conteúdos, né? Então a gente tem que lembrar que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar. A gente não pode entender, né, as questões em gavetinhas, né, as disciplinas totalmente separadas, porque tá tudo conectado. E assim que a gente tem que ter, né, estudado todo ano. Então separei aqui, tá, alguns pontos principais. Primeira coisa, existe mais de uma resposta certa muitas vezes nas questões. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes vocês vão olhar, vão ler a questão e a alternativa, né, vai ter mais de uma alternativa correta, mas somente uma delas é válida, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a resposta ali tem mais de uma alternativa que a resposta é correta num âmbito maior. Mas vocês têm que ler exatamente o que a frase proposição ela está propondo. Então, só uma alternativa vai ser válida. Aquelas que vocês ficam em dúvidas entre as duas, em geral, são duas certas, tá? Mas a que responde, né, a proposição é somente uma, então cuidado com isso. Segundo ponto aqui que eu separei para vocês, virem a prova depois que todos virarem. Eu sempre comento isso, né? Por quê? Porque aí vocês começam no ritmo de vocês, né? Deixem toda a sala fazer aquele barulhão virando a prova e aí vocês viram a prova de vocês depois. Então vocês dão ali um início, né, no tempo de vocês, no tempo pessoal de vocês. Outra coisa importante, tá? Faça uma análise, assim, uma leitura dinâmica de toda a prova antes da redação, porque muitas vezes bons argumentos para redação já estão contidos, tá? Na própria prova. Claro que vocês não vão responder, escrever literalmente, né? Tudo que está ali nos enunciados, mas vocês podem ter uma ideia geral, né? De algumas questões, algumas ideias mesmo, para levarem para a redação, para o tema da redação. Então, antes de começar a redação, deem uma olhada nas questões, façam uma leitura dinâmica da prova para, né, enxergar ali alguns possíveis argumentos, tá? Para usarem na redação. Leiam todo o enunciado antes de responder a questão. Por quê? Muitas vezes o aluno não lê todo o enunciado e aí vai lá e responde algo que está, sei lá, no início do enunciado e não no final como conclusão. Nem sempre a conclusão está no final, às vezes a conclusão está no meio, mas é importante saber qual é a conclusão, tá, do enunciado para aí sim procurar uma alternativa. Tá? Isso é super, super relevante para que vocês não errem, porque muitas vezes também vai ter ali alguma alternativa, tá, que ela vai estar ligada de fato, uma parte da questão, e não da questão do final, né? Da ideia central e final, da conclusão. Porque a questão é uma mini redação, ela tem início, meio e fim. Então, vocês têm que cuidar muito isso, tá? Outra questão procurem sempre, tá? Termos, né? Conexão entre o enunciado, a frase proposição e as alternativas. Isso por quê? Porque, de fato, o Enem é uma prova que não pode induzir o aluno ao erro, tá? Ele não pode induzir o aluno ao erro, então ele pega o aluno pela mão e leva. É uma prova que, antes de ser conteudista, ela é interpretativa, é uma prova de interpretação de texto. Obviamente que tem questões, né? Principalmente questões de filosofia e sociologia, que elas são extremamente conteudistas. Mas, antes disso, ela tem uma interpretação por trás. Então, primeiro, deem, né, uma atenção maior à interpretação de texto, procurando essas palavras que eu chamo palavras conexão entre o enunciado, a frase proposição e a alternativa. Né? Algumas palavras que estão dentro do mesmo campo semântico. Isso vai facilitar muito, muito a vida de vocês. Tenham uma boa prova, descansem, né? Fiquem serenos sabendo que vocês estudaram bastante, quem estudou, né? Para fazer uma boa prova. Desejo aí para todos uma boa prova e qualquer coisa, né, deem um grito.